Duas empresas que vivem cenários totalmente opostos. Enquanto a Caixa Seguridade vê somente nesse ano uma valorização das suas ações na ordem de 20%, a UIS, uma empresa que também já fez parte do conglomerado da Caixa Econômica Federal, vê suas ações desvalorizando no mesmo período quase que 20%. Grande parte desse movimento de altas e quedas fazem parte do modelo de negócios que cada uma das empresas vem seguindo ao longo dos últimos anos. Por isso, assista esse vídeo até o final para você saber qual das duas empresas deve ter esse ano, talvez o próximo ano, de resultados mais frutíferos, resultados mais gordos e quem sabe mais dividendos. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Por isso, vem assistir comigo esse vídeo até o final, não se esquecendo de deixar um like nesse material, se inscrever no canal, porque assim que você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. A Caixa Seguridade, na condição de ser uma empresa seguradora e também uma corretora dentro do ambiente da Caixa Econômica Federal, sabe muito bem explorar essa grande vantagem competitiva que a empresa possui e caminha a cada vez mais, isso ficou nítido ao longo dos seus últimos resultados, no sentido de se consolidar como uma das maiores seguradoras do nosso país. Isso fez com que os seus resultados tivessem avanços bem expressivos desde então, até porque é uma empresa novata. Então, se ela é uma empresa novata dentro de um ambiente cheio de clientes que ela pode captar, esse avanço teria sido muito rápido do que a empresa de fato vem fazendo. E mais do que isso, não só ela aproveitou muito bem o ambiente competitivo no qual ela estava inserida, como também ela soube aproveitar de um contexto em que os juros estão mais altos e as suas receitas financeiras subiram muito forte. Então, basicamente, juntaram dois argumentos fortes ali para a empresa que fizeram com que ela tivesse uma valorização bem interessante. Só que não bastasse somente o que a empresa já viveu ao longo dos últimos meses, como também quais são suas projeções futuras. E nesse ponto, é válido comentar que o governo vem promovendo algumas mudanças, até mesmo fazendo alguns estudos que podem até mesmo beneficiar a Caixa Seguridade. Afinal de contas, se a gente bem entende sobre o seu modelo de negócios, a gente vê que grande parte dos seus resultados vem da parte imobiliária. Afinal de contas, toda vez que existe algum empréstimo imobiliário, existe automaticamente uma venda de um seguro habitacional. Então, nesse caso, se a gente entende que a Caixa Econômica Federal é o banco mais forte nesse mercado e a Caixa Econômica Federal está tendo iniciativas para promover o maior empréstimos, maiores incentivos à Minha Casa Minha Vida, a Caixa Seguridade pode pegar um rebote nisso aí tudo, pode ter um crescimento ali indiretamente que vai ser muito válido para a companhia. Então, nesse sentido, o governo vem estudando algumas alternativas para ampliar a possibilidade de pessoas que consigam usar seu FGTS para fazer ali a compra do seu imóvel, aproveitando uma entrada de 100% no valor do imóvel, coisa que até antes isso não era possível. Essas mudanças devem acontecer nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que corresponde àquelas famílias que têm um salário médio, no caso juntando o homem e a mulher, de R$ 2.600 até R$ 8.000. Então, para essas duas faixas, essas mudanças ali da maior acessibilidade aquelas pessoas, aquelas famílias que vão utilizar o FGTS, pode fazer com que exista uma demanda muito maior agora diante desse mercado. Obviamente, isso ainda não passou de um mero estudo, afinal de contas, para você conseguir subsidiar 100% da compra de um imóvel, vai precisar não só do aval do governo federal, mas também de outras instâncias, como é o caso de governos estaduais e também municipais. E além de você aumentar o subsídio da entrada do imóvel, o governo também estuda outras alternativas para você alongar aquele prazo de vencimento, o prazo de pagamento da sua dívida, além do mais, você reduzir a aplicação de juros. É verdade que esse não é um programa mais fácil de fazer, principalmente pensando na ideia, na concepção dele. Afinal de contas, quando você aumenta o número de parcelas, você alonga o seu prazo de vencimento, a princípio é uma operação mais arriscada. E por ser mais arriscado, deveria ter juros maiores, não menores, assim como o governo vem fazendo. Mas simplesmente por já ter criado alternativas, e o governo sabe que pode fazer isso, que tem na sua filosofia ser muito voltado para essa parte imobiliária, a parte habitacional, então pode ser que o governo até mesmo ultrapasse algumas questões técnicas e injete dinheiro nesse mercado. E segundo até mesmo o ministério que está liderando que é essa parte, diz que um dos maiores hoje entraves que existe no Minha Casa Minha Vida se refere ao valor de entrada, já que muitas das vezes, mesmo que o subsídio do governo fosse sempre alto, mas ainda assim a parcela residual que o governo não subsidiava poderia criar uma objeção àquelas famílias a não fazer a compra daquele imóvel, assim como existem hoje muitas pessoas, muitas famílias que pagam mais caro no seu aluguel do que simplesmente poderiam pagar ali uma prestação da sua própria casa através do programa social. Então, mais uma vez, isso não passa ainda de um estudo, mas a gente entende que o governo federal tem uma proximidade, uma identificação muito grande com esse sistema habitacional. Então, isso mesmo
mesmo que não seja totalmente ideal pensando nas questões técnicas, isso talvez pode acontecer mais para frente. Já no caso da Wiz, a gente vê um contexto bem diferente, porque embora a empresa também esteja em uma etapa de maturação, de crescimento, aquisições e tudo mais, mas o contexto é bem reverso, porque a Wiz, ela saiu de um modelo de negócios muito protegido, um modelo de negócios muito resiliente, até porque ela fazia parte da própria operação da Caixa Econômica Federal, inclusive aqui em outros vídeos no canal você vai encontrar essas informações. Então ela saiu de algo muito forte, muito protegido, muito resiliente, mas que após ela ter perdido a sua concessão, né, ali a sua parceria com a Caixa, ela teve que migrar para um novo modelo de negócios do zero, basicamente. E aí ela teve que se provar, teve que correr atrás do mercado para que ela conseguisse fontes de faturamento alternativas que não mais dependesse da Caixa. Então foi uma empresa que ela teve que fazer uma grande remodelação, teve que fazer um grande turnaround, uma virada de chave surpreendente em questão de poucos anos. Só que isso exige tempo. A empresa começou a fazer muito bem, ela até mesmo superou algumas expectativas do mercado diante de tantas contratações, fusões, parcerias que ela conseguiu fechar em um período muito curto de tempo. Só que agora também, diante de um mercado mais sombrio, de um mercado mais retraído, de juros longos maiores, a gente vê que nesse contexto a empresa vem sofrendo um pouquinho mais. E diante disso, ela já vem tomando também algumas alternativas. Entre elas, a empresa já declarou que esse ano de 2023 não vai ser mais tão forte igual nos anos anteriores no que se refere a fusões, aquisições, parcerias. Porque ela já fez tanta coisa no passado, principalmente nos 2 últimos anos, que agora ela quer, a grande intenção dela é consolidar, operar, otimizar toda aquela operação que ela já vinha tendo. Então ela quer trabalhar em cima do que ela já fez para tornar esses novos produtos, serviços, como se fosse realmente uma alavanca de escala mais para frente. Então ela quer agora operar nesses, consolidar, melhorar e escalar para só depois, talvez nos próximos anos, que ela venha voltar a fazer novas aquisições e parcerias. Então a palavra de ordem agora na Wiz é maturação. Até porque se a gente parasse para pegar individualmente cada uma das parcerias que a empresa fez no passado, algumas delas ainda não conseguem gerar caixa. Então fica algo muito intangível. A empresa investiu bastante no passado, mas a gente não sabe ainda qual que é o potencial que aquilo pode retornar para os seus acionistas. Então somente por existir essa imprevisibilidade, não saber o que de fato a empresa tem ou até onde ela pode chegar, isso já faz com que o mercado comece a precificar agora a empresa com um nível de risco superior. Consequentemente, as ações caíram. E não só isso, essa transição que a empresa vem fazendo de um modelo de negócios que até então era muito lucrativo para algo mais incerto, também começa a dar alguns sinais que não vai ser tão bom quanto já foi no passado. Então a empresa tem que compensar realmente no crescimento. Eu digo que a empresa tem que compensar no crescimento porque em qualidade, especificamente, em termos de margem de lucro, de rentabilidade, a empresa vai perder um pouco. Não necessariamente ela vai se tornar uma empresa ruim, isso não vai acontecer. Ela vai continuar sendo uma empresa muito boa, só que não tão boa quanto antes, já que antes ela era uma das empresas que, questão de rentabilidade, de margem de lucro, era uma das mais altas da bolsa. Agora continua boa, só que não tanto no mesmo patamar de antes. E parte disso é explicado pelo próprio modelo de negócio da empresa. Enquanto antes ela conseguia aproveitar totalmente do que ela já tinha dentro da caixa, aproveitar a estrutura física, alguns vendedores, enfim, ela tinha toda a estrutura que ela já podia fazer as vendas e para ela tinha que investir muito pouco. Agora, por ela estar liderando suas próprias vendas, seus próprios vendedores, ela tem que fazer novos investimentos, tem que investir em contratações, tem que gastar agora muito mais dinheiro com vendedores, tem que gastar mais dinheiro com comissões ali para revendas dos seus seguros, enfim, são custos a mais que vão corroer um pouco da sua lucratividade. Então já é esperado, que a empresa inclusive já vem fazendo, essa redução de fato da sua margem de lucro. Mas isso, na verdade, já está tudo precificado, isso não é nenhuma novidade, o mercado já sabe disso, mas o que talvez vem pegando um pouco mais nas ações da empresa, ainda mais recentemente, se refere à parte do seguro prestamista. Nada mais é do que quando você faz alguma compra de algum valor, de algum bem que tem um valor financeiro mais alto, você com medo de não conseguir pagar aquilo, até com medo de você se passar, de você falecer ou perder seu emprego, você usa esse seguro prestamista para que o seguro faça então o pagamento dessas apólices para o banco, né? Então você se livra desse compromisso em caso de algum evento extraordinário. Então nesse caso a gente entende que o seguro prestamista ele tem um desempenho muito acompanhando o próprio desempenho da economia. Então se a economia está bem, se os juros estão em baixas, se existe um varejo mais aquecido, a gente vê que o seguro prestamista tende a ter também uma venda mais elevada. Então o seguro prestamista ele tende a andar junto com a concessão de crédito. Só que no contexto atual, em que os juros estão muito altos, a inadimplência dos grandes bancos inteiros estão subindo, até mesmo em alguns dos casos, subindo de uma forma desproporcional, de uma forma descontrolada, os bancos estão evitando conceder créditos, principalmente se for um crédito mais caro, se for um crédito para pessoas mais arriscadas, porque eles consideram que a chance ali do calote, o risco de crédito é muito maior. Então os bancos frearam um pouco esse crédito, consequentemente a venda de seguros prestamista, que para a Wiz era seu carro-chefe até então, vai ser prejudicada. Então o resultado de 2023 ainda vai ser uma incógnita e ainda assim o mercado já começa a revisar e esperar algo um pouquinho pior. Então nesse contexto a gente vê que o seu carro-chefe vai ser prejudicado
prejudicado esse ano, enquanto que as outras linhas de negócio que poderiam crescer, até mesmo para contrabalancear um pouco dessa perda do seguro prestamista, ainda é algo muito imprevisível e possivelmente não vai conseguir ter uma escala do ano para o outro. E por fim, para fechar aqui, mais um risco que o mercado precifica na WIS se refere à falta de liquidez da companhia. Afinal de contas, se a gente pega os seus demonstrativos mais recentes, a gente vê que essa é uma companhia que tem no seu balanço patrimonial uma situação de caixa mais dividendos que ela vai receber na ordem de 100 milhões de reais. Porém, para esse ano de 2023 e também para 2024, ela tem alguns compromissos que vão exigir uma saída de caixa muito grande. Então, enquanto que ela tem 100 milhões de caixa hoje, ela tem que pagar, por exemplo, somente nesse ano, 160 milhões de reais de compromissos que ela já assumiu em relação a aquisições e parcerias que ela fechou há um tempo atrás. Então, isso vai ter saída nesse ano. Além do mais, para o ano que vem, vai ser uma saída ainda maior, mais de 200 milhões. E além disso, a empresa também já tem algumas dívidas que também vão começar a vencer a partir desse ano. Então, se a gente junta as dívidas mais o compromisso a pagar de algumas empresas que ela fez o investimento recentemente, isso vai superar o que ela já tem em caixa. Para a empresa, então, sobram dois caminhos. Ela faz uma emissão de novas ações, só que novas ações sendo emitidas a um preço mais barato, isso vai desagradar o mercado, ou então ela faz emissão de novas dívidas. E aí talvez poderia ser uma alternativa mais viável, porém agora com um custo de capital mais alto. Então, com certeza, isso também desagradou em parte do mercado, embora não seja nada tão grave. A empresa continua tendo seus fundamentos intactos, continua sendo uma empresa muito boa, só está passando talvez por um momento mais conturbado, um momento mais pressionado para ela, mas que ela tem capacidade de reverter no futuro. Enquanto que a Caixa Seguridade já tem um modelo de negócios mais adaptado a esse atual contexto, ela ganha inclusive quando os juros estão muito altos e talvez pode ter benefícios a depender de qual estratégia o governo vai adotar para Minha Casa Minha Vida. Então chegamos que agora ao final desse conteúdo, a gente conseguiu perceber as principais diferenças, até mesmo do modelo de negócios e do atual contexto que as duas empresas estão inseridas, com muito mais força para a Caixa Seguridade e menos força agora para o WIS, embora as duas ações já tenham sido precificadas diante desses riscos. Então chegamos que ao final desse conteúdo, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido sobre o atual momento dessas empresas e do mercado de uma forma geral, e se você gostou do conteúdo, eu vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Agradeço muito a sua atenção e espero você na próxima. Valeu!